Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Você já sabe, toda segunda-feira tem Varejo Cast, tendências e pendências, e hoje a gente vai falar do Silver Market. Quer saber o que é isso? Aguenta aí que esse episódio do Varejo Cast está começando. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por BIP Brasil, OneBeat, Sigam. É isso aí, mais um Varejo Cast, tendências e pendências para você. Caio Camargo, diretamente de São Paulo, eu aqui ainda falando de Orlando, Flórida. Vamos falar de um conceito, né, Caio, que saiu recentemente na mídia brasileira. Pois é, Fred. Bom, a gente começou, né, nessa prenúncia de toda segunda-feira a trazer para vocês a nossa audiência o melhor, né, do que está acontecendo no mercado. Aí se deparou com uma notícia lá publicada pelo Brasil Journal, link vai estar aqui na descrição para vocês, tá? Falando do Gray Market, né? E nos chamou muita atenção porque a abordagem do público 50 a mais, uma nova pegada do pessoal de marketing, de produtos, de empresas, se direcionando da melhor maneira possível para esse mercado, uma nova maneira para isso. A gente, nas nossas pesquisas, a gente sempre gosta de se aprofundar nos temas, a gente foi se aprofundar e a gente se deparou que o termo até Gray Market que a gente traria para vocês no começo não é muito interessante, porque ele se contradiz ali com outro termo usado para o Gray Market, Fred, que é a mistura entre o Black Market e o White Market, ou seja, o mercado do que é legal e do que é ilegal, né? O Gray Market, que é essa zona cinza, eles falam, né? Entre o que é correto ou não, é aquele mercado de mercadorias que foram roubadas ou adquiridas de uma forma ilegal e que são repassadas para o mercado de forma legal. Por exemplo, roubadas no país de origem, revendidas no marketplace como uma mercadoria legal ou original e tudo mais, né? Então, para não confundir, a gente foi pesquisar outros termos, a gente achou que talvez o melhor termo para a gente trazer para vocês é o silver, o prateado. Não o cinza, mas o prateado, que é um termo que se usa para falar um pouco dessa população, que aqui a gente achou vários termos, né, Fred? 50 a mais, 60 a mais, e talvez a ideia não é datar qual a idade, não quer dizer que ninguém com 49, quando vira 50, começa a participar de outro mercado, mas é a nuance do que significa esse mercado e como o mercado está se abrindo um pouquinho para ele, certo, meu amigo? Inclusive, eu quero até pedir desculpa aqui pelo ruído hoje, né? Eu tô aqui no lobby do hotel, foi dia de jogo aqui, então os torcedores do Inter Miami, o time do Messi, estão aqui animadíssimos aqui. Então, esse é um ponto, né, Caio, que a gente tem percebido muito por aí, ainda há pouco no Brasil. Vamos pensar sempre a questão do Silva por dois caminhos. O mercado de trabalho, né, para o Silver, e o mercado consumidor. Falando no mercado de trabalho, a gente já vê um tempo no Brasil com algumas funções, alguns cargos sendo ocupados por pessoas dessa categoria, vamos dizer assim. Existe uma briga muito justa hoje falando que essa crítica ao etarismo das empresas, né, que demitiam pessoas com 45, com 50 anos já não era mais para o mercado de trabalho, e a gente está vendo um movimento principalmente mais forte esse ano, né, do abraçar essas pessoas, trazer de volta essas pessoas ao mercado de trabalho, até pela senioridade e experiência que é necessária em tempos de tempestade, né, meu amigo? Exato, e com o grupo que eu tô aqui, Caio, a gente tem percebido muito que aqui, principalmente na Flórida, a gente já tem isso muito evoluído. Muitas funções dentro de redes de fast food, como o Chicken Filet que a gente visitou, tem pessoas silver, né, dessa faixa, trabalhando no caixa do restaurante, trabalhando em outras funções do restaurante, nos parques da Disney, a gente vê várias funções. Então isso aqui é muito comum. Claro que a gente tem que levar o contexto que aqui é a região onde tem mais pessoas dessa faixa etária, principalmente por causa do clima. Então a Flórida, você tanto tem as pessoas que se aposentam e vêm morar aqui, como tem as pessoas que vêm passar no inverno mais rigoroso do norte mais tempo aqui. E aí, claro que muitas empresas percebem isso e, para gerar conexão com esse público consumidor, colocam em suas vagas de atendimento e vendas pessoas também dessa faixa para poder gerar uma identidade. Então, é muito importante, você trouxe essa questão do etarismo, que é o preconceito contra, né? Você ter preconceito com essa faixa, e é muito interessante, há muita oportunidade para que essa experiência seja colocada dentro do negócio, para que ele consiga não só ser mais inclusivo, mas também poder atender e enxergar possibilidades não só com esse público,
mas também com essa experiência atender um outro público, né? Então, desse ponto de vista, é uma outra visão. Do ponto de vista do mercado consumidor, Caio, o que você tem percebido e como é que a gente pode definir essa realidade hoje no Brasil, meu amigo? Tem várias vertentes que a gente pode entrar nessa história, né? Primeiro que é nítido para todo mundo que, com o passar do tempo, com as tecnologias, né, com a vida mais confortável, com o avanço da ciência, a gente tem vivido cada vez mais e melhor, né? Eu digo assim, a nossa expectativa de vida tem se aumentado ao longo dos anos, né? Primeiro, um dado que vem de fora que fala, olha, segundo a ONU, em 2050, 22% da população mundial vai ter mais de 60 anos, ou seja, o planeta Terra, ele está envelhecendo. Então, o que a gente falava de olhar para o idoso, né? Vamos falar o termo idoso sem medo, tá? Sem nenhum preconceito, mas o que a gente falava do público idoso, e a gente falava com uma questão de nicho de mercado, hoje deixa de ser nicho de mercado e passa a ser talvez uma das partes mais importantes da economia, porque é aquele cara que já chegou numa etapa da vida, que já tem uma questão financeira resolvida, está apto a ter até algum tipo de gasto diferenciado. Existem realidades distintas, existe o aposentado em uma situação um pouco mais difícil, mas a gente tem muita gente do mercado corporativo executivo que chegou lá e agora é hora de curtir a vida. Esse cara tá querendo fazer academia, esse cara quer praticar esporte, esse cara quer viajar por aí. Então tem uma série de mercados que estão se abrindo para esse mercado e começa a ser um mercado interessante. E se a gente fala de mundo e de ONU, é legal a gente olhar para o Brasil. Eu peguei um outro recorte aqui, um pouquinho mais datado, tá? Que é lá do pessoal da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Políticas Sociais deles, tá? E é uma pesquisa baseada em 2018, onde já 10,53% da população brasileira já tinha mais de 65 anos. A gente está falando de 2018, 5 anos atrás, só que o contraponto é que em 2012, quando esse recorte tinha sido feito, essa população era apenas de 8,8. Então a tendência é que hoje a gente já tem lá 13, 14, até 15% da nossa população, de acordo com o tempo, já nessa faixa etária. Então a gente está aumentando. A gente fala 22 em 2050, o Brasil é capaz de ter mais de 15% da população já dentro desse mercado. 65, se eu descer para 50 essa regra, você imagina quanto por cento desse mercado é. Então deixa de ser um mercado de nicho e passa a ser um mercado de suma importância para as marcas que precisam, não é envelhecer, mas amadurecer com o seu consumidor, né? Eu gosto de usar um exemplo da Xuxa, né? Hoje a Xuxa estava lá no Globoplay, passou na Globo, recuperou toda a história dela, da imagem dela, mas a gente falou que ela foi envelhecendo com o público dela, né? Ela não ficou só travada com as crianças que envelheceram junto, ela foi criando outros públicos, foi para mais crianças e tal. Eu acho que as marcas têm muito disso. Ela não pode, uma marca de adolescente, uma marca de skate, ela vai ter que começar a olhar para o cara que gosta de skate e vai envelhecer, que não vai mais ter a saúde física de pegar um half pipe lá e tal, mas que o cara vai querer curtir a marca, curtir a lifestyle do skate, o cara do surf, o cara do futebol, né? Então a gente tem que olhar para esses públicos não só com a jovialidade do esporte, estou usando o esporte como metáfora, mas isso para tudo o resto aqui de contexto que a gente olha. Segundo, né, aqui é uma pesquisa feita pela AARP, que é de uma agência de publicidade, 63% dos baby boomers, né, que é aquele público que está nessa faixa hoje, sentem que os anúncios voltados para sua faixa etária são estereotipados. É aquela velha história, né, Alecrim? O vovozinho, a vovozinha para estampar propaganda de farmácia, de remédio, de fralda. E não é bem assim, né, meio? Você que tá nos Estados Unidos, como é que você tá vendo a propaganda hoje? Tá um pouco mais aberto nesse sentido aí, ô Fred? Sim, meu amigo, Caio, tá assim, muito mais madura em relação a esse público. É um público que tem o seu espaço, como eu falei, né? Tanto você tem gente atendendo, como tem todo um negócio preparado para esse público, né? Você tem acessibilidade, tem produtos, tem serviços. Por exemplo, há 2 meses, quando eu estava aqui, a gente visitou a Sonata Senior Living, que eles são uma das maiores instituições de moradia para pessoas de idade que saíram de casa e ainda têm autonomia para morar sozinho, como também aquelas pessoas que precisam de uma assistência. Esse mercado cresce muito aqui. A gente também vê um mercado de trabalho que não consegue mais com que os jovens tenham interesse em trabalhar. Por exemplo, eu vi muita gente desse público no varejo agora aqui em Orlando, e não só por causa do que eu falei inicialmente, do público aqui ser muito o consumidor dessa faixa, desse segmento, mas também porque por ter mais tempo, né, muitas vezes, essas pessoas que você falou muito bem, querem curtir a vida, mas muitos querem curtir a vida ainda fazendo algo que gostam.
né? Então você vê muito isso na Disney, você vê isso no próprio varejo aqui, loja da Apple, um monte de lugar onde você tem essas pessoas com 50 anos ou mais, mesmo algumas aposentadas, produzindo e desenvolvendo seu trabalho muito bem feito, né? Então isso é muito importante, né? A gente perceber, e a gente espera que isso chegue no Brasil mais rápido, porque o Brasil também, né, Caio? Como você está falando do mundo, a gente era considerado até um tempo atrás um país muito jovem. A gente já não é mais tão jovem assim. Segundo uma pesquisa recente, né, de 2023, o público 50 mais no Brasil é 30% da população, né? Isso dados de 2023. Começo, né? Talvez seja na linha, Exatamente. é 18, 60, se a gente for para 50, dá nos 30 que você está falando, é por aí. 30% da população economicamente ativa não é nicho de maneira nenhuma, 1/3, cara, do mercado de possível de compra e tudo mais, né, cara? Exato. E aí esse público, ele busca, segundo a pesquisa, né, realizada pela Maturi, diz que esse público busca principalmente três pontos: lazer, saúde e tecnologia. São pontos super importantes e principalmente, né, você tem um dado aí também muito legal sobre tecnologia, né, cara, que você pode trazer pra gente, que vai ao encontro exatamente nesse terceiro fator, que é, mas como assim o pessoal 50 mais, né, esse mercado prateado, esse mercado silver, ele tem interesse por tecnologia? Tem sim, e a gente tem dados para isso, né, meu amigo? Tem uma análise aqui da Pew Research, né? Mais 70% dos adultos com mais de 50 anos usam smartphones. E é óbvio, né, cara? Pelo mundo que a gente vive, pelo contexto. Eu lembro que antes da pandemia a gente falava assim: o vovô é a vovó, pedir comida pelo iFood e tal, era uma coisa complicada, ou ver o netinho. Hoje a vovó é vovô, vai lá e pega e conversa com o netinho, né? Eu não tô sendo pejorativo quando eu falo vovó e vovô, mas só pra gente colocar os pingos nos is aqui na história. Pega lá o celular pelo WhatsApp e fala com o neto, é a coisa mais simples do mundo de acontecer, né? Mas, Fred, tem várias coisas interessantes pra gente trazer desse mercado, né, cara? Peguei um estudo aqui da Kantar, na França. Olha quanta informação tá à disposição na internet e o mercado tá acordando ainda meio que lentamente pra essa história. Já tem pra embasar esse tema. Esse é um tema quente de mercado. Eu digo pra você mais uma vez alguma coisa que o Varejo Cast vai trazer em primeira mão pra vocês. Vocês vão ver o barulho que isso vai fazer ao longo dos anos ali, gente. Não é tendência, cara. Isso aqui já vira pendência, na minha opinião, tá, Fred? Nessa história já quem não tá olhando pra isso tem que acordar agora. Mas ele fala assim, olha, falando um pouco desse público, né, principalmente mulher, feminino, né? Nasceram numa sociedade de consumo com a televisão, viveram os movimentos de libertação das mulheres na década de 70. As mulheres são muito ativas, adoram viajar e não ter medo de começar uma vida nova, né? O ser velho agora é mais estado de espírito e não de idade, cara. Que é exatamente como a gente começou aqui falando um pouco do episódio, que não trata de ser 50, ou 55, ou 60, mas um pouco do estado de espírito. E, cara, o cara não quer ser reconhecido como velho. Muita gente nessa faixa não tem nada de velho. Eu vi outro dia lá a vovó fitness, não sei se você viu ela na internet e tal, né? Tem acho 65 de anos de idade e tá desbanjando saúde nessa história tal, frente a muita molecada que nem a gente compara por ali. Acho que é um pouco disso, é uma galera que se identificou no mercado, achou o seu espaço, não deixa a onda levar e falar, você é velho agora. Fala, não, eu sou o que eu quiser ser. Se eu quiser ser jovem a vida inteira, eu vou ser. Se eu quiser usar rejuvenescimento facial, eu faço. Se eu quiser fazer harmonização facial, eu faço. Tem um monte de casos aqui que a gente pode contar sobre isso, mas o fato é que é um público que as marcas têm que tomar um cuidado muito relevante em como elas vão tratar ela a partir de agora, certo, amigo? E sendo um mercado tão grande, né, e em crescimento, ter o seu negócio preparado para ele é fundamental, né, Caio? Mesmo que não seja o seu posicionamento, mas se você escolhe renovar o seu público ou, como você falou, evoluir com o seu público, né, evoluir na idade e amadurecendo também, tem aspectos que são fundamentais, né, meu amigo? Então, por exemplo, acessibilidade, por exemplo, né, um design que mostra como funciona, o design naquele conceito do Johnny Ive, né, o ex-designer da Apple, que criou essas coisas maravilhosas, que diz que design não é o como parece, é como funciona, né? Então, você trabalhar um design que seja também acessível, simples de entender, mesma coisa, a acessibilidade, né? E, por fim, o conteúdo que deve ser relevante, né? E de fácil compreensão, principalmente. Quando você une esses três elementos, acessibilidade, design e conteúdo, você se torna mais interessante e relevante para esse público, né? Então, mais uma vez, por exemplo, aqui, não sei se é uma prática nos Estados Unidos como um todo, tá, Caio? Mas, por exemplo, o grupo da gente de empresários ficou surpreso não só com a quantidade de gente de idade no parque circulando, como também mesmo as pessoas, né, as PCDs, as pessoas que precisam de alguma ajuda, eles viram todas essas características dentro de um parque
E não existe, e é um lugar que é conhecido por ter filas longas, né, cara? Para ir numa atração da Disney, você passa 1 hora fácil. E não existe uma fila preferencial de idade. Olá. As pessoas vão juntos na mesma fila. Você imagina que, se eu estou lembrado, no Brasil, no embarque, eu acho que há preferências, né, além de mulheres gestantes e algumas outras condições, mas de idade, eu acho que hoje é 80 mais, é isso? Se eu não me engano. Você tem as duas coisas. Pela lei tem 60, mas o cara falou, olha, vamos dar preferência a quem tem mais de 80 aqui, por favor, o pessoal de 60. Porque é exatamente esses estereótipos que a gente tá conversando, né? Pela lei, 60. Mas muita gente de 60, cara, tá com saúde melhor do que de 40 anos. Pegou um estudo da Kantar aqui falando que talvez, na prática, hoje, o idoso realmente é alguém com mais de 80 anos. Começa a pensar se de fato a pessoa de idade, com dificuldade de locomoção, de saúde e tal, é uma pessoa de 75, 80, não é uma pessoa de 50 anos de idade. Estamos falando de eu e você aqui nessa conversa aqui como idoso. Aí eu queria entrar algumas coisas que a gente levantou aqui também, cara, que embasa. São cases aqui de mercado que falaram, estão um pouco datados, mas mostra algumas marcas que souberam criar mercado sobre isso e como elas conseguiram crescer em faturamento. Que nosso amigo varejista que escuta a gente tá pensando assim como a gente também, como crescer nesse negócio. Ou seja, não é uma questão só de estar no mercado por estar no mercado, porque isso significa, na última linha do Excel lá, um número bacana nessa história. Então, Natura aqui em 2020 viu um aumento de 25% em venda de produtos voltados para peles maduras. L'Oréal, 15% no crescimento da linha de produto para cabelo grisalho nos últimos anos e crescendo nessa história toda, né? As pessoas querendo trazer uma tintura diferente. A gente até teve um resgate nos últimos anos do cabelo grisalho, né? As mulheres se empoderando, deixando o cabelo com a cor natural, tudo, mas existe uma procura muito grande ainda para essa história. Só atualizar um termo que você falou aí, né? Diga. Ao invés de tintura, que é algo datado, você fala coloração, tá? Que é algo mais atual. Tá corrigido pra mim e pra audiência, cara. Boa, obrigado, cara. Como, quando fala de tintura ou coloração, não me pertence, porque eu não tenho cabelos, cara. Então é um mercado que eu não entendo muito bem como você e sua esposa. É porque eu tenho um especialista aqui em casa, né, Fabiano? Tá certo. Ó, Alexa, a gente falou de modernidade e tal. Alexa, ó, 12% dos americanos que usam Alexa têm mais de 60 anos, ou seja, e aí tem aqui, olha uma outra pesquisa que aí eu acho que fica um pouco no jocoso, tal, mas é válido o número, né? Pessoas com mais de 50 anos gastam, em média, 20% a mais em jardinagem, porque é um outro momento de vida, é um momento mais calmo na vida. 30% a mais em seguros do que outro grupo etário. Eu tenho certeza absoluta que cozinha, vinho e outros produtos ali correlatos de momentos mais prazerosos, de lazer, de uma outra etapa da vida, fazem parte desse crescimento aqui, se a gente for analisar setorialmente cada mercado. Eu também peguei aqui alguns exemplos. Tem o exemplo da Nike, agora em 2023, que lançou uma campanha voltada para o público 50+, com o slogan "Aos 50 você está apenas começando". Essa campanha teve uma aceitação fantástica, um impacto fantástico para esse público. No Brasil, a gente tem também um caso interessante da Unimed, né, a operadora de saúde, que em 2023 lançou um plano de saúde voltado para o público 50+, que tem como cobertura especial doenças crônicas, né, e prevenção. O plano ele já conta com mais de 100 mil vidas nesse plano. Então, mais um exemplo. O Magazine Luiza, em 2022, lançou uma plataforma de conteúdo voltado para o grupo 50+, dando dicas de moda, beleza, saúde e bem-estar. Então a gente tem bons exemplos já de marcas que já estão olhando aí para esse público. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Sigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Sigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br. Tem link no descritivo.
Ei, varejista, você sabia que todos os meses temos bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil? Imagine só o tamanho do prejuízo de ter o seu site ou a sua loja virtual fora do ar. A BIP Brasil tem serviços para prevenir os ataques aos canais digitais, fraudes internas e externas e vulnerabilidades em todo o seu ecossistema. Para saber mais, baixe gratuitamente nosso estudo com soluções de cibersegurança no varejo. Clique no link na descrição e aproveite. Ok, voltando aqui com o VarejoCast aqui, agradecendo sempre nossos patrocinadores, OneBit, BIP Brasil e o pessoal também da Cigan. O pessoal da BIP Brasil, lá no Estúdio de Cibersegurança deles, dá uma conferida lá embaixo, tá muito bacana, pessoal. Ô Fred, dito tudo isso que a gente trouxe, tanta informação que a gente trouxe aqui nessa história toda, acho que tá na hora da gente ajudar o nosso pessoal a botar um pouco a base nessa história, né? Como é que a gente vai ajudar? Quais são os guidelines, ou as linhas guias aqui, para quem quiser começar a olhar com esse mercado com um pouco mais de cuidado, meu amigo? Vamos lá, então, recapitulando alguns pontos importantes. Os principais interesses do público 50 a mais. Saúde, lazer e tecnologia. O que uma empresa pode fazer para se preparar melhor para esse público? Investir em conteúdo de fácil entendimento, de fácil acesso, investir em design, né? Coisas que a função seja muito fácil também de entender e de usar e, claro, acessibilidade, né, meu amigo? Eu acho que é o mais importante, né? Bons pontos, acho que para complementar o que você falou, quebra o estereótipo. Cuidado com os estereótipos criados ao longo desses últimos anos. Esse é um novo público, uma nova cabeça. Por exemplo, a gente fala muito do pessoal mais novo. A velocidade de comunicação dessa galera é diferente da velocidade de comunicação com esse público. Você pode ter um atendimento mais atencioso, mais calmo, mais tranquilo do que você faz numa pegada mais jovem. Então, talvez a tua linha, o teu tom de voz, teu tom de conversa tem que ser adaptado para esse mercado, mas sem ser o estereótipo, né? Ô, senhorzinho, eu vim falar com o senhor hoje. Não, é uma conversa séria, mas respeitando um pouco como que são as questões dessa geração. Só lembrar que você trouxe aqui há um tempo atrás, inspirado naquela rede holandesa que eu já tinha falado aqui, o caixa lento, né, do supermercado, né, no interior de São Paulo. Então, assim, não existe fórmula mágica, não existe receita, você vai conhecer o seu público. Se você não tem esse público que atrair, o que é que você precisa fazer para ser atraente para esse público? E se você já tem, como continuar relevante para ele? Que ações, que movimentos a sua marca tem que ter? É isso aí, Fred. E com a jovialidade de sempre que a gente traz aqui, criando essa jovialidade em temas para discutir no varejo, a gente encerra mais essa edição do VarejoCast, Tendências e Pendências, segunda-feira. E ó, você já sabe, ó, toda segunda-feira tem Tendências e Pendências, toda quinta-feira tem VarejoCast News, você não perde nenhum. Notícias estão cada vez mais relevantes nessa história toda. Toda quarta-feira tem especial, tem convida para você, ocasionalmente nessa história toda. E tá em todas as redes sociais, cara. E não perde, ó. Aqui no link tem você. Se você não faz parte ainda do grupo do WhatsApp, recebe conteúdos exclusivos, artigos, matérias que a gente vai recebendo no matéria, relatórios, cara. Põe você, põe teu time, põe todo mundo lá. São quase 1000 varejistas que estão com a gente. Só não tá você lá. Por quê? Vamos lá, bora. Certo, amigo? Certíssimo, e aqui a gente vai encerrando, eu vou encerrando diretamente de Orlando, caio diretamente de São Paulo, quinta-feira, já no Brasil, teremos o nosso VarejoCast News, a sua revista do varejo. Valeu, até o próximo episódio. Até mais, tchau, tchau. Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.